Boa noite a todas e todos. Eu sou Flávia Santana, vou conduzir a entrevista de hoje. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o Espaço Elabora e o Elabora em Rede. O Espaço Elabora, ele foi criado pelas irmãs Larissa e Alana Roxo com o intuito de colocar no mundo tudo aquilo que elas acreditam que favoreça a vida. Então, além dos atendimentos na área de saúde, existem uma série de atividades que são realizadas pelo espaço com o intuito de promover reflexões, cocriação, escuta, enfim, tudo aquilo que melhore a qualidade de vida das pessoas, né? E aí, com a pandemia, nós buscamos outras maneiras de manter contato com as pessoas que acompanham os nossos trabalhos. E por isso surgiu o Elabora em Rede, e do Elabora em Rede, o Elabora Entrevista, que hoje está aqui com o Daniel Castro, para a gente falar um pouquinho das relações Estados Unidos, China e Brasil e os impactos disso na economia mundial e regional. Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, querida. É um prazer muito grande estar participando aí do Elabora, com uma amiga aí que a gente já aprontou muito juntos ali na militância. E quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando aí. Dani, se apresenta para o nosso público e conta um pouquinho também da sua experiência com a Embaixada da China. Flávia, eu trabalhei muito tempo, 7 anos, com a Câmara Americana de Comércio, até o 11 de setembro. Então, no 11 de setembro, que foi 2001, a China também entrou na OMC. E dali para frente, depois do 11 de setembro, eu fiquei um tempo em Londres. E na volta, eu recebi um convite para cuidar da comunicação de uma Câmara de Comércio da China no Brasil. E aí eu fiquei, né, nessa oportunidade, inclusive, trabalhando tanto a Câmara Americana como a Câmara Chinesa. A China, nessa época, era um país ainda do panda, só se falava do panda ou das tragédias, né? Mas um país que rapidamente, até a Olimpíada de 2008, eu cuidei dessa imagem, levando jornalistas, mais de 200 jornalistas para a China. Enfim, eu conheço mais de 100 cidades chinesas. Então, daí vem a minha relação com a China e com esse país maravilhoso. E aí, trabalhando tanto com embaixada, com consulados. E em São Paulo, tem uma atividade muito grande das associações, né? Então, muitas desses trabalhos com a embaixada ou com o consulado, na verdade, se dá por meio das associações, que elas que organizam as atividades. Até queria fazer um registro agora recente de um trabalho feito com a Unidos de Vila Maria, que homenageou a China. Então, que eu fiz esse trabalho também, que envolveu aí toda a comunidade chinesa. Bacana. E, Dani, vamos começar então esse papo. A China é o maior importador de produtos brasileiros, seguido dos Estados Unidos, né? Primeiro, que produtos do Brasil são exportados para estes países e qual a importância da importação destes dois países, né, comparativa agora, né, na balança comercial brasileira? Flávia, eu queria começar esse debate, primeiro, digamos, fazer uma logística reversa do debate. Tem uma narrativa que se impõe nas relações sobre a China. Por exemplo, você acabou de dizer que tanto a China como os Estados Unidos compram produtos do Brasil. Os Estados Unidos têm decaído muito suas compras. Hoje não passa de 13%. E a China, 40%. Então, é como se nessa narrativa a gente comparasse coisas que não são iguais. Já começa por aí. Outra coisa, a gente fala muito também da questão dos produtos, né? Mas a China compra commodity, soja, enfim. A gente tem que entender que um grão de soja, um pedaço de bife, é uma coisa com alta tecnologia hoje. Tá? A tecnologia de um Tetra Pak para botar um café dentro, para esse café ficar 2 anos no supermercado, é altíssima tecnologia. E a gente diz que isso é um produto não manufaturado. E a gente fica ajoelhando no milho, pedindo mil desculpas. Quando que os países que se desenvolveram, Flávia, a primeira coisa que eles fizeram foi a redistribuição da terra e do alimento. E aqui no Brasil a gente acha que alimento é uma coisa de segunda classe. Então, só para comparar, um celular que é recém-lançado, ele chega por R$ 5.000. Um ano depois, quanto é que ele custa?
Ah, um mamão. Um mamão custa quanto no Japão? Uma manga, um caranguejo. Então, a gente não valoriza o trabalho da agricultura familiar, que produz o que a gente come. Porque a soja que a gente vende para a China, o chinês não come. Ele não come soja transgênica, assim como o europeu. E vai para os animais. Então, essa relação que a gente tem a respeito do que a China compra, ou de quem que a China está concorrendo, eu acredito que você deve fazer perguntas na área de tecnologia, mas tem essa narrativa que a gente coloca e que até a própria narrativa já está errada. Ela não procede, porque os números mostram que hoje os Estados Unidos ele é um país competidor do Brasil, dos produtos que o Brasil vende. E a China não, um país complementar. Então, acho que tem muita fake news nessas narrativas, inclusive nas narrativas dos nossos progressistas, intelectuais e tal, que quase não visitam a China, nunca foram e quase não escrevem artigos. A nossa academia é muito pobre ainda de China, assim, as referências são todas ocidentais, não tem nada da China porque não dominam o mandarim, e realmente falta a pesquisa bruta, né? Conhecer, ter papers brutos, né? Como é que você vai falar de uma coisa que você não conhece, né? Então, falta muito isso também. Não, eu achei até importante fazer esse questionamento, porque eu sabia que você ia falar isso, entendeu? Que as pessoas tratam como uma coisa muito igual, né? Essa relação comercial China, Brasil e Estados Unidos e Brasil, como se tivesse equiparação. E como você falou, não é por aí. A outra pergunta é, além da relação comercial com a China, o Brasil estabelece outras relações. E aí você mencionou uma, que é a tecnologia, que tem a ver com tecnologia, e também tem cooperação, tem investimentos chineses no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco dessas relações não comerciais, mas mais institucionais, de cooperação, de troca de tecnologia, enfim. Olha, a China é um país que tem, digamos, uma vida de 5.000 anos, tá? Tem outros estudos que mostram 12.000 anos e tal. Só que tem uma questão, Flávia, que nesses 5.000 anos, a gente tem, então, uma China totalmente muito forte, né? Então, quando Marco Polo, veneziano, né, de Veneza, foi à China, na Rota da Seda e tal, ele encontrou uma China que tinha picolé, tinha gelato, tinha massa, tinha ar-condicionado. Uma China muito desenvolvida, né? Tinha pólvora, tinha papel, cerveja. Então, a relação que as pessoas fazem com essa China é dos últimos 150 anos, que realmente, em função do ópio, a China embarcou aí numa viagem aí transcendental, a miséria, a fome, tudo que você possa imaginar de mais difícil num país que tem só 14% do seu território habitável e que pode ser plantado algo, né? Nem vou dar os números do Brasil aqui, porque o Brasil tem uma terra, você joga lá um caroço de feijão e nasce, né? Um país que tem uma terra muito difícil, ou é neve, ou é areia, enfim, todas essas questões. Então, o que eu quero falar com isso? Que a gente precisa entender que essa China de 150 anos, ela tem um DNA de 5.000 anos. Então, e quando eles ajustaram com a Revolução Maoísta a questão do cooperativismo, que é pouquíssimo estudado e que ele é a base desse desenvolvimento chinês, a China tem 200 milhões de cooperados, você precisa entender que essa China ela é confucionista, né? Então, isso também as pessoas não sabem. Confúcio é uma das escolas, das 100 escolas chinesas e tal, e neste momento a escola que orienta o governo chinês é a escola de Confúcio. Então, também tem uma questão, por que a China, no Império Chinês ou numa liderança chinesa, não invadiria países ou colonizaria países, porque a China nunca fez isso em toda a sua história, não faria agora. Então, essa institucionalidade chinesa é muito interessante. Nesse aspecto, Flávia, o Brasil é um país completamente importante em 2020 e não era importante em 1944, quando você tem, de fato, uma mudança geopolítica com as reuniões em Bretton Woods, onde os Estados Unidos, então, com aquelas reuniões, muda toda a macroeconomia. E aí eu quero aproveitar, é muito importante essa questão da institucionalidade que você colocou, Flávia, porque as pessoas esquecem de um porém. Nenhuma liderança global governa com o sistema macroeconômico anterior e com as instituições anteriores. A City Londrina dá lugar para Nova York.
a Libra dá lugar para o dólar. Então, por que a China vai continuar com o sistema macroeconômico? A gente agora tá no Brasil com juros de 2%, né? 2%, fora o cartão de crédito, tá? 2%. Isso em governos petistas, progressistas, como o da Dilma, era um horror quando a Dilma baixou o juro. Um pouquinho depois da poupança, lembra? Ah, o Brasil vai quebrar, o investimento vai embora. E a gente sustenta ainda com quase 50% do nosso PIB, Flávia, e quem está nos acompanhando, inclusive a auditoria da dívida faz um papel brilhante de mostrar isso, a gente sustenta o fundo das vovós do Alabama, o fundo das vovós ali de Paris, que mamam o fundo, não as vovós, no juro que a gente tem aqui, que era escorchante. Em governos Fernando Henrique, chegaram a ser 45%. Era como se você pegasse um dinheiro de graça nos Estados Unidos, viesse para o Brasil, ganhasse uns 30% e voltasse. Quer dizer, é um mundo maravilhoso. E foi essa institucionalidade na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, Flávia, que estruturou a Europa, porque não tinha dinheiro. De onde vem o dinheiro para manter o bem-estar social na Europa? Então, isso é muito importante, entender essas institucionalidades, porque agora a China já tem, não só por meio dos BRICS, como a PEC, outros organismos internacionais que fazem frente para a ONU. A ONU desapareceu na pandemia, a gente nem ouvia falar de quem era o cara da ONU. A OMS, as pessoas falavam, a OMS é chinesa. Estados Unidos não está ajudando, não está bancando a OMS. Então, essas institucionalidades estão todas. E o Brasil, aí não querendo meter medo em ninguém, o Brasil acha que a China depende do Brasil em termos de alimento, então a gente pode fazer o que quiser, pisar em cima do calo, mas alimento é commodity. Eu tive recente, só para concluir, Flávia, no Rio Grande do Sul, participando de uma live com o agronegócio, o pessoal do agro, você sabe de quem eu estou falando e tal. E eu coloquei para eles uma questão. Há 400 anos o Rio Grande do Sul produz soja? Não, tem 30 anos. Culturas agrícolas, Flávia, elas mudam. Então, a gente não pode achar que a gente planta soja desde criancinha e que a gente vai plantar soja mais 400 anos. Hoje, a soja vai enfrentar um desafio grande. A gente está fazendo um projeto da área de agricultura familiar com fitoterápicos. 1 hectare de fitoterápico, ele rende muito mais de 1 hectare de soja, que traz acaba com as abelhas. A gente está sem abelha. Enfim, eu não vou essa questão do agro aqui, mas essa institucionalidade, ela muda também com a liderança global da China, que com certeza, como já demonstra hoje, vai estar mais voltada à África e à América do Sul. E à Ásia, claro. E no Brasil, com certeza, não são só relações comerciais, como eu disse aqui, e você confirmou, né? Você tem uma série de cooperações que são realizadas entre China, África, China, América Latina. Você tem investimentos em projetos no Brasil da China, você tem transferência de tecnologia, você tem um monte de outras relações que se estabelecem que não são só as commodities, né, os alimentos. Então, é importante que as pessoas saibam que não se resume a ser um produtor de alimento para a China, né? Pelo contrário, a relação é vantajosa para o Brasil, né? Agora, mudando um pouquinho, Dani, desde a campanha, o Bolsonaro tem empreendido um discurso anticomunista, desde que ele foi eleito, efetivamente, não foram poucas as situações em que ele ou integrantes do seu governo atacaram a China, né? Na pandemia, isso se agravou ainda mais, né? Então, assim, como essa postura tem sido recebida pelo governo chinês e como tem afetado as relações da China com o Brasil e impactado nas relações aqui regionais? Flávia, uma coisa importante, eu volto a essa questão também das narrativas. A gente tem acompanhado aí, eu vou fazer uma fala talvez bem polêmica, né? Eu acredito que a gente não vive um sistema democrático no Brasil atualmente, tá? Se os historiadores daqui a 100 anos olharem, esse período, ele não é um período democrático no Brasil. Como historiador, eu te digo que não preciso nem olhar na frente, não é, você tem toda a razão. Pelos critérios técnicos de historiadora, você
vai ali, para ser um sistema democrático, você tem N itens, né? Assim como para estar gripado, né? Então, vamos discutir aqui questão técnica. Agora a gente discute até remédio, né? A gente não é médico, a gente discute remédio. E a gente discute até o papel do historiador. Então, voltando aqui, a outra questão também polêmica é que eu não acredito que a gente tenha um governo legítimo, tá? Eu não acredito que as últimas eleições foram legítimas. O historiador também, ele vai olhar e vai ver que um candidato foi retirado do pleito, 5 milhões de votos foram anulados antecipadamente com a biometria, lembra dos 5 milhões de votos? Enfim, uma série de questões, a própria campanha de fake news, envolvimento dos empresários, não foi a facada, né? Não foi um pleito legítimo. Eu estou considerando aqui questões técnicas, tá, Flávia? Você que é historiadora sabe do que eu estou falando. Então, desse ponto de vista, o Brasil não tem um presidente stricto sensu, ele tem, na verdade, um funcionário aí vinculado a uma política chamada de America First, que é a política americana de retomada da América do Sul. E também não estou falando, é discurso do Trump, que tomou posse, mas ela já tinha sido iniciada, aí a American First, ela foi usada muito também um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Enfim, as pessoas podem dar uma busca, porque eu teria que falar muito aí de American First. Mas voltando aqui, a gente tem um ponto também dessa questão, Flávia, que no governo Obama, você já tem essa política de American First sendo colocada. O golpe em Honduras, o golpe no Paraguai e depois o golpe no Brasil é praticamente apoiado pelo Obama. No começo ali de Honduras, ele fez ali uma fleuma, mas depois no Paraguai já saudou, e aqui ele disse que estava tudo institucionalizado, né? Com o Supremo, com tudo, né? É claro. Então, a gente tem que... Eu trabalhei 7 anos nos Estados Unidos, e por que eu estou falando isso, Flávia? A gente tem que separar republicanos de democratas, mas tem uma outra parte que quase ninguém fala. Existe o Estado americano. Departamento de Estado. As pessoas ficam pensando, e se o Trump sair, o Biden vai vir. A gente tem que lembrar que acima deles tem um Estado americano. Eu vou dar só um exemplo. A Hillary Clinton e mesmo o Al Gore, eu cheguei a trabalhar numa visita do Al Gore aqui no Brasil, na Câmara Americana. E, enfim, eu estudo os Estados Unidos há muito tempo, e no meu livro eu falo muito sobre isso. A Hillary Clinton, ela teve que ir na posse do Trump, porque o Estado americano chamou a Hillary e disse, olha, você tem que sentar a bunda lá, porque a gente não vai deixar nosso presidente sem legitimidade. Então, a gente tem que entender que existe um Estado americano que perpassa as questões republicanas. E aí, esse Estado americano, Flávia, ele não está errado em ir para cima da China. Só que ele está usando as formas erradas que a gente sempre via ele condenando, que é a política de inovação. Isso é uma coisa muito importante, Flávia. A gente trata aí, por exemplo, nos jornais, da questão tecnológica, né? A China e os Estados Unidos quer proibir a Huawei, o 5G da Huawei, e aí os Estados Unidos diz para o mundo, olha, a gente precisa de um outro 5G. Mas cadê o 5G? Flávia, só a Huawei tem 5G. Então, no Brasil, a gente já teve isso. Foi a época da década de 80 que a gente tinha uma empresa no Banco do Brasil com quadros maravilhosos chamado Cobra Tecnologia, uma empresa fantástica que ela estava no mesmo patamar dos computadores americanos. O que aconteceu com essa empresa, Flávia? Ela morreu, mataram a Cobra. E a gente ficou quantos anos atrás das economias mais desenvolvidas? E aí pasme, que a gente não entende isso, que os Estados Unidos está fazendo com que a Huawei só cresça, porque se os Estados Unidos não entrarem e não usarem os equipamentos da Huawei, ou a Inglaterra, ou a Europa, eles vão ficar no passado, Flávia. Então, não existe, essa narrativa, ela é complexa, porque a gente acha que há uma competição no 5G, como se o Brasil pudesse escolher o modelo americano ou o modelo chinês. Oi, querida, como falavam com a Dilma, né? Oi, acorda! Não tem concorrência, ou é a Huawei, ou você vai criar um sistema de inovação. Sabe quanto é que custa para você fazer isso? A Apple e a Qualcomm sempre foram inimigas dos Estados Unidos e se juntaram agora para tentar correr atrás do 5G, mas ninguém tem certeza se alguém vai fazer isso. Sabe por quê, Flávia? Essa semana, a cidade de Shenzhen tem 20 milhões de habitantes. É o Vale do Silício Mundial desde 1999. Sabe o que eles
inauguraram essa semana, Flávia, toda cidade está no 5G. E 5G não é banda larga, é sistema de pagamento eletrônico, é inteligência artificial, é um mundo de coisas e que a gente acha que é a banda larga da Oi, da Claro, que diz no contrato no Brasil, que eles só podem nos dar 10% do que está prometido. Então, a gente não tem uma ideia do que é um sistema inovado aí de internet quântica, de GPS, que a China acabou de inaugurar semana passada, e de todas essas ferramentas tecnológicas que foram impactantes aí no combate que a China teve do coronavírus, né? Que também é outra narrativa completamente maluca, né? Então, justamente é por isso que eu te questionei, porque esse ataque deste governo à China tem sido muito impressionante assim, para a relação que tem estabelecida, né, entre os países, né? Então, assim, isso não é... assim, eu tenho visto, eu já vi várias vezes a Embaixada da China responder, né, falar assim, tipo, se liga, mano, né? Olha o que vocês estão falando, olha o que vocês estão fazendo. Vários toques. Eu acho que, assim, o governo chinês tem tido uma civilidade com este governo brasileiro que ele não merece, inclusive. Né? Mas os Mas chineses... é porque a relação é com o país, como você disse, nos Estados Unidos você tem uma política nacional do país, que é o Estado americano, e você tem o cara ali que está governando. Essa política aqui de cima, ela acontece independente de quem está ali. Aqui no Brasil, as relações acontecem assim também, né? Mas não que eu acredite que não haja desgaste por causa disso. Né? Porque, óbvio, que não é bacana um governo chegar e cacetar um país que está tendo relações comerciais, relações de cooperação, relações de investimento, enfim, uma série de relações. Flávia, você gosta muito de literatura, com certeza você gosta de livros, certo? A China, a União Soviética, esses países produziram grandes escritores, tá? Grandes eruditos. E são fantásticos. Eu não vou ficar aqui citando vários deles. Lipu, chinês, a gente tem aí todos os grandes escritores russos, né? A Academia Russa de Escritores é infindável, teatro, né? Música erudita, etc. Então, esses países, Flávia, eles trabalham muito com a questão da letra. A China inventou a ideografia, né? A letra como a gente conhece hoje, né? O sistema de escrita, né? E tem uma nota da embaixada de uns 2 meses, 3 meses, que é uma nota muito interessante, que a embaixada não fala com o governo do Brasil, ela fala que as relações dela são com o povo brasileiro. Então, nesse sentido, Flávia, a China está trabalhando com projetos de infraestrutura, a China está trabalhando com todas as prefeituras. Eu vou dar um exemplo para você de uma empresa chinesa, que é uma das maiores empresas chinesas do mundo na área de saúde, né? E ela ajudou o Brasil. Ajudou, essa é a expressão, tá? Eu vou te dar um exemplo bem básico. Você conhece políticas públicas, você sabe qual é a importância das políticas públicas, né? O Ministério da Saúde, no Brasil e em outros países, que é responsável por compras internacionais, porque não tem lógica você ter uma área de compra internacional na Bahia, no Maranhão, não sei o quê. Se você vai comprar, né, com outro país, você tem um ministério. A França funciona assim, a Inglaterra, né, tal. E aí, na pandemia, sabe o que ocorreu, Flávia? Essas prefeituras tiveram que ter áreas internacionais para comprar EPIs fora. Sabe o que aconteceu? Muitos casos de corrupção. E aí, se você olhar no jornal, é China. Aí você descobre que não. A China vendeu certinho, mas o Brasil contratou a DHL, e o avião da DHL, que é americano, passou pelos Estados Unidos, e aí isso foi o quê? Foi roubado, furtado, com segurança nacional e com tudo. Então, essa coisa de que uma secretaria de uma cidade pequena teve que comprar respirador. Sabe como é que compra um respirador? Não tendo produção mundial, não tendo logística mundial. Quanto custa um respirador? E aí as pessoas falaram, a China aumentou o preço.
Não, Flávia, a China não tinha suprimento para fazer para ela e para o mundo. E mesmo assim, esses trabalhadores dobraram dias e noites. Era muito difícil na China você trabalhar com toda a questão de descartáveis. Aqui no Brasil, a gente está usando essas máscaras aí para inglês ver, né? A gente deveria estar usando máscaras descartáveis. A gente não foi testado. A gente não foi testado. O governo federal usou 1/3 da sua verba. 1/3. Então, a China ela tem dado respostas, Flávia, ao povo brasileiro, ela acredita muito. E aí, aproveitando para falar dos escritores, né, não querendo citar de novo Confúcio, mas Confúcio tem uma frase muito interessante para isso que você colocou, né? Se você quiser algo no curto prazo, Flávia, plante arroz. Se você quer no médio prazo, plante árvores. Se você quer no longo prazo, eduque as pessoas. Então, a China, ela tem coisas no curto prazo com o Brasil, ela responde pela embaixada, eu tenho até comemorado essas respostas, porque não pode passar em branco, com contundência, inclusive com os Estados Unidos, fechou o consulado, a China fecham também. É reciprocidade. A gente lembra que na gestão do Amorim, do Samuel e do nosso grande querido, que já não está entre nós aqui, era reciprocidade. A gente perdeu Exato. soberania. A gente não é um país hoje soberano também. Era a cooperação, né, Dani? A cooperação era incrível, né, nos governos, né? Eram projetos maravilhosos com vários países. Tudo isso foi por água abaixo, tudo isso foi destruído, desmontado, né? Hoje a gente é visto internacionalmente, muito mal visto internacionalmente, inclusive, porque o nosso chanceler é um chapeleiro maluco, né? Tipo, o cara é completamente desequilibrado, desassociado do mundo. Mas tem uma questão interessante, Flávia, que por trás do Ernesto, do Bolsonaro, você tem um sistema altamente sofisticado de gestão e de comunicação. Altamente sofisticado. Por exemplo, e um projeto por trás também, né? Por exemplo, vamos dizer, porque as pessoas falam que ele não tem projeto, ele tem sim. É que a gente não quer aceitar o tipo de projeto que eles têm. Né? Você disse uma coisa muito importante. Por exemplo, a gente está agora passando no Facebook. Né? A gente está lá. Né? Você vai ver que não vai ter. Se você postar uma foto sua com a sua filha, seu filho, vai ter muitas curtidas. Mas se for um tema político, menos curtidas, menos pessoas assistiram. E aí eu falo, um monte de amigo meu falou que assistiu e não passou que ele estava lá, que ele visualizou. Então, porque você sabe que eu trabalhei, né, com comunicação em lugares importantes, nas gestões tanto do Lula como da Dilma, do PT, né? E me orgulho por isso, né? Tenho isso no meu DNA, graças a Deus. E eu sempre coloquei que a gente precisa ter as nossas próprias redes sociais. Não é ter o Facebook. Está na hora da esquerda fazer as suas próprias redes sociais, fazer o seu sistema de comunicação. Não é estar no Facebook, não é estar no Instagram, não é estar no YouTube. A China tem o seu próprio sistema de rede social, a Rússia é idem. Então, quando é que a gente vai... E aí, Flávia, você vai descobrir que assim como a gente não tem carro, né? Mas a gente tem os melhores engenheiros do mundo. Por que a gente não tem carro? Por que a gente não tem rede social? Se o cara que criou o Facebook é um brasileiro. Que o cara que criou aí as redes sociais, a telemetria, é da Bahia. A Bahia lidera, mas a gente é preconceituoso. A gente não... Acabei de ter uma discussão antes da live com uma pessoa que desconhecia que a Paraíba é liderança na questão tecnológica e a Bahia, a UFBA também. Então, a gente fica muito preso. Hoje, as universidades, Flávia, você é do ambiente acadêmico, a gente já tinha muita dificuldade no governo Fernando Henrique, as universidades comeram o pão que o diabo amassou. No governo Lula e Dilma, as pessoas não reconhecem isso. Que a academia nunca antes na história deste país teve dinheiro, Flávia. Teve contratação de novos professores. Sabe o que resultou nisso, Flávia? A descoberta do pré-sal. Porque nunca a Petrobras teve tanto dinheiro para investir em pesquisadores. O Estrela fala isso. Foram investimentos altíssimos. E a gente, claro, vai ficar se pegando... Os grandes pesquisadores, né? O Nicoleles fala também sobre a valorização da pesquisa. Assim, e tudo que está sendo desmontado hoje, porque não que não tem um projeto, pelo contrário, tem um projeto. O desmonte é um projeto.
né? A gente tem mania de reduzir esse debate, dizendo, é um governo sem projeto, sem programa. Mentira! Eles têm um projeto muito claro, né? Não só claro, como eles seguem a risca. Exato, eu nunca vi alguém Exatamente. seguir tanto a risca. Flávia, Um eles têm projeto de sistema, destruição. pelo Facebook, eles conseguem, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo Gmail, eles conseguem ter as pesquisas mais sofisticadas sobre o humor das pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Acabou de sair uma pesquisa do Datafolha dizendo que o Bolsonaro, enfim. Quando você que é pesquisadora sabe disso, né? Eu sou pesquisador também. A gente vai lá olhar, a pesquisa já é manipulada, Flávia. Porque você sabe que pesquisa por telefone, ela já é complexa, né? Pesquisa XP, telefone. O telefone pega um extrato da sociedade, certo? Então, nesse aspecto, a esquerda, os progressistas ficam se degladiando. Ai, meu Deus, acabou tudo. E quando que a gente deveria parar com esse raciocínio de maioria? Eu vou te dar um exemplo, Flávia. Você sabe qual foi a vez que o Lula ou a Dilma ganhou em primeiro turno? Nunca! Então a gente fica com essa ideia de que a gente tem que ter uma maioria de 80% das pessoas. Flávia, a gente precisa ter 51%. O Trump ganhou da Hillary por 1,2%, o Obama por 1%. E isso nunca fez eles serem menos ou mais. Então o Haddad ele teve 44%. 44%, com toda essa manipulação do mundo. Então, numa próxima eleição, qual é o nosso recall, que tanto se fala? É ir atrás desses 6, 10%, que a gente, nossa, gente que está orgulhosa, eu digo isso porque tenho amigos assim que são orgulhosos, não querem reconhecer que fizeram errado em ir para Paris, em ir para Atibaia e não votar. E são responsáveis por essas mortes, pelo que está acontecendo da Covid, porque se omitiram. Eles viram a barbárie e eles o quê? O que eles fizeram? Silenciaram. Você é historiadora também. E outras canalices mais, que é culpar o PT pela eleição do Bolsonaro, E né? você é historiadora, Flávia, você vai ver que os historiadores vão dizer que tem pessoas na história que silenciam. As pessoas esquecem disso. Ai, mas a minha participação não foi importante. Como não? Então, eu acho que a gente vai para um cenário, inclusive de prefeituras, inclusive de governos, que a gente deveria fazer um outro discurso. Não é um discurso de vai mais asfalto, menos asfalto. A gente tem que fazer um discurso seguinte: a gente tem que acabar com esses chavões. Primeiro, que a gente não tem democracia. Dois, que a gente não tem emprego, Flávia. A gente não. Esse emprego que está aí, digamos que também um técnico for olhar, não é um emprego. O uberismo não é empreendedorismo, coisa nenhuma. Essas pessoas São os são nomes todas bonitinhos que doentes. eles dão para a exploração e para recuperar a crise, né, do Você pega capitalismo. o Cada Uber, crise, ele está assim, é doente. interessante a gente falar que a cada crise do capitalismo, ele se reergue ampliando a exploração, né? Ampliando o seu status predatório, enfim, essa é a maneira dele sobreviver. Então, a gente não pode ficar a chamar a uberização de empreendedorismo, é isso, é transformar essa hiperexploração numa linguagem bonitinha, aceitável, porque é isso que está acontecendo, Dani. O capitalismo, eu falo, a gente tem várias lutas, né? Cada grupo tem sua luta, sua questão, sua militância, mas enquanto a gente não tomar consciência de que a nossa grande luta é contra o capitalismo, efetivamente, não é subterfúgio nem paliativo, é luta contra é combater, superar o capitalismo. Porque enquanto isso não acontecer, você vai viver todos esses outros problemas e se agravando, porque o capitalismo, à medida que ele vai tendo que se reinventar, ele vai sendo mais destrutivo. Né? E é isso que a gente está Tem vendo uma questão, agora. Flávia, que é muito interessante isso que você está colocando, que é o sistema econômico, né? O sistema econômico, ele é muito importante. As pessoas pouco sabem da importância desse sistema econômico. Eu estudo muito Estados Unidos, em relatórios do próprio governo americano, está na biblioteca americana e tudo. Você tem entre 1950 e 1970, isso em dados reconhecidos pelo governo americano, cerca de 30 milhões de pessoas que foram mortas
pelos Estados Unidos. 30 milhões. E é após a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos, em meio a uma universidade chamada Thunderbird, que eu trabalhei para essa universidade no Brasil, fazendo a comunicação do MBA dela, essa universidade foi organizada, Flávia, para reconstruir a Europa, tá? Porque eles fizeram o Plano Marshall, mas o dinheiro não era entregue para a Inglaterra, eram esses gestores americanos que faziam isso. Então, por que eu estou falando isso? Essa narrativa ela é muito importante. E o Putin, com um artigo brilhante agora, nos 75 anos de Segunda Guerra Mundial, de pós-Segunda Guerra Mundial, ele então coloca essa questão. Quem salvou o mundo, cara pálida? Foram os aliados ingleses, americanos, que ficaram assistindo a Europa, os judeus morrerem? Ou foi a União Soviética com a grande batalha de Barbarossa? Então, a gente precisa ter aqui, Flávia, por exemplo, a criação de algo urgente. Chega de manifesto, notinha, hashtag. Você me conhece que eu sou um maranhense louco, né? Mas eu sei que eu estou falando que eu estudo. Agora, Flávia, a gente tinha que ter grupos de pessoas, de técnicos, para todo dia combater as narrativas. O diário oficial nosso tá uma coisa de louco. A gente não tá... Tudo que eles estão fazendo no diário oficial, Flávia, na educação. Olha, são microações. E cadê a gente para ir contrapor essas narrativas? A gente está lá. Boa parte da nossa base sai com o argumento: ah, mas se a gente não estiver lá, piorou. Que piorou, Flávia? A gente não pode participar disso. Eu elaboro um documento que são os retrocessos do atual governo. A gente está em agosto de 2020, 400 páginas de retrocessos. Isso assim, item, tá? Não é que eu desenvolvo, não. Eu não escrevo, ele desmontou tal coisa e fico explicando muito. É item, tá? São itens por área, divididos por área. Estou com 400 páginas de retrocessos. Agora, Flávia, você lembra da nossa Agora, imagina o nível do desmonte e o tempo que um governo progressista vai precisar no Brasil para começar a normalizar a situação. Normalizar, agora, Flávia, porque assim, a destruição é rápida, né? Agora, Flávia, pensa que quando nós estávamos, eu quero dizer os progressistas, porque eu trabalhei no governo PT, Lula e Dilma, pensa que eles não faziam isso que você fazia. Eles faziam detalhado. O Instituto Milênio, a Casa do Saber, os think tanks, o INSPE, toda essa galera fazia altamente detalhado e eles iam brigar por cada microcentímetro que a gente mudava. Eu lembro de um caso clássico, que foi na gestão do IPEA, que a gente fez um estudo no IPEA, os pesquisadores do IPEA, que identificavam que as pessoas estavam saindo da extrema pobreza. A Folha fez uma matéria, arrasa quarteirão, dizendo que a gente estava, então, manipulando os dados e para ser usado no programa da Dilma. E o Globo foi mais para frente dizendo que a gente tinha montado um super sistema de comunicação, que eu tinha 37 jornalistas trabalhando comigo, uma série de mentiras. Sabe o que eu fiz, Flávia? A gente processou a Globo. Foi a primeira vez que a Procuradoria da República processou. Esse processo está no Google, você pode encontrar, IPEA, Globo, enfim, Justiça. E um juiz de primeira instância, Flávia, deu ganho de causa para a gente. Sabe por quê? Porque eu peguei nisso, no contrapé. Como é que você pode dizer que eu estava roubando? Porque manipular informação, para quem é um técnico como você sabe, imagina eu chegar no IPEA, roubando informação, e eles tiveram que provar, eles não tinham como comprovar que eles estavam. E daí para frente a gente começou a perceber organismos como a FGV, algumas ONGs que apareceram aí e que foram abraçadas com a questão da classe média, que foi um embuste. A gente publicou vários livros mostrando que aquilo era um embuste. Uma pessoa com R$ 1.300, ela não é classe média em lugar nenhum do mundo. E aí, inclusive, Flávia, eu acho que seria muito interessante a gente falar da questão regional, do impacto da China, dos Estados Unidos, eu acredito que vai ser mais para frente, porque isso tem a ver com a minha mãe que está aqui, com a minha irmã, com as pessoas aqui no Maranhão que estão enfrentando filas terríveis na Caixa Econômica Federal, que estão sendo humilhadas atrás de um benefício que é delas, e que esse governo nem quis dar para elas não sabem disso. Então, a questão regional ela está muito importante nesse contexto da segunda, digamos,
dessa mudança de liderança global, porque ela vai nos favorecer. Então, acho que isso é um assunto que tem uma interface com aquilo que a gente está falando. Sim. Aqui estão perguntando um pouco sobre os BRICS, né? Porque o governo Bolsonaro assumiu e já assumiu a presidência dos BRICS, né? E do banco, né, dos BRICS. Qual é a perspectiva, né, dos BRICS diante dessa política brasileira, né, dessa política submissa aos Estados Unidos? Como que a China e os outros países dos BRICS estão enxergando essa submissão brasileira? Isso tem afetado os BRICS e aí a região, né, a América Latina, tem afetado as relações, como a China está vendo isso, como esses países estão vendo esse alinhamento econômico, político, cultural, porque é isso, né? É um viralatismo sem precedentes, não é uma relação comercial que é sustentável, que é o civilizado, e assim, não é, como você disse, e aí eu digo, tem aí no governo Bolsonaro, em relação aos Estados Unidos, eu vejo, pelo menos, não sei se eu estou correta nessa minha visão, aí você me diga, mas eu vejo dois canais de relações aí. Uma de vassalagem mesmo da família Bolsonaro e do governo Bolsonaro com a figura do Trump, e a outra relação que é mais com o Estado americano, e aí você tem a estratégia por trás, né? Então, como essa relação, essas duas relações do Brasil hoje com os Estados Unidos estão afetando as relações dentro do BRICS, na América Latina, na região nossa, no Mercosul, como isso tem afetado? Flávia, o BRICS, muita gente não sabe, eu tive em Xiamen, que foi o BRICS em 2017, inclusive, quando teve o primeiro BRICS, eu fui um dos criadores na gestão do Márcio Postman no IPEA, do primeiro encontro de BRICS de inteligência. Então, eu tenho um certo conhecimento aí com relação aos BRICS. O BRICS, já em 2017, tá? Que foi o Temer, que foi em Xiamen, na China, as pessoas ficavam curiosas quando eu falava assim, mas o BRICS não é Brasil, China, África do Sul. Não, Daniel, o BRICS. Não, pode entrar lá na página do BRICS. Tem países convidados, Flávia. Então, não é só o Brasil, a África do Sul e tal. A outra questão é que os BRICS eles estão independentes do Bolsonaro. Veja que faz 20 dias, 30 dias, a mídia meio escondeu essa informação, mas sabe quem emprestou o dinheiro para pagar o auxílio emergencial? Você sabe quem foi? A China. Quase ninguém ficou sabendo. Sabe de onde veio o dinheiro, Flávia? E aí é outra estratégia, né? Do Banco dos BRICS. E por que a China liberou esse dinheiro? Porque a China sabe que a população brasileira não pode ser afetada por um governo insano desse. Então, aí as pessoas, eu participei de outro debate, falaram, mas o BRICS é dividido, 20% de cada um. Eu falei, mas você conhece o fundo dos BRICS? Você sabe como é que funciona? Sabe com quanto que a China entrou dos 20 bilhões? A China entrou com 15. E os outros 5, os países ficaram de entrar. Sabe assim? Então, esse dinheiro que foi aprovado foi da China. E a China tem, só em doações, Flávia, de EPIs e da comunidade chinesa, é um trabalho fantástico. E essas pessoas, elas foram até agredidas. Foi criado dentro da comunidade chinesa um e-mail, um telefone, porque eles estavam tentando matar. Os chineses foram agredidos mesmo, com pauladas. E eu tenho vários amigos chineses, eles falam, mas Daniel, é impressionante, eu tenho o meu comércio aqui, a polícia só vem no meu comércio. E o meu comércio está tudo ok, ele coloca uma multa. Ele coloca uma coisa para me prender. Aí algumas pessoas falam assim, mas você faz negócio com chinês que já foi assim, assado. Aí você vai ver o processo, olha o processo do Lula. Então a gente acha que é o processo do Lula, mas é um processo para a gente. Um síndico hoje faz qualquer processo contra você, Flávia. Então vale tudo. Né? Eu, durante a pandemia, fui fazer uma ginástica na sala, paguei uma multa de R$380, que era de 2.000, eu me rebelei. Sabe, é uma coisa ridícula isso. Então, voltando aqui, nesse aspecto dos BRICS, a gente precisa entender que a China, e aí é um projeto mais denso para poder falar, mas é o projeto de One Belt, One Road, que ela cria toda uma sistemática, Flávia,
distonalidade, porque isso é importante. A distonalidade dos Estados Unidos tem a ver com crédito, tá? Então, dentro dessa nova distonalidade, eles deram crédito para a Europa e menos crédito para o Brasil. E quem sustentava o crédito da Europa era o quê? Os juros esconchantes no Brasil e países sul-sul. A China, ela está inaugurando aí que é uma macroeconomia à vista, Flávio. O chinês não compra nada parcelado. Então, o chinês, ele não emprestou dinheiro para a Petrobras. Veja que hoje você não vê mais na televisão Risco Brasil, agências de rating. Todo dia tinha lá uma coisa... Morreu, sumiram do mapa. Por quê? Né? Porque a Petrobras, ela acessa recursos, por exemplo, da China, com troca de commodity. Eu te empresto dinheiro, você me dá em petróleo. É o melhor negócio do mundo. Você tem uma banquinha e vende tapioca. O cara fala assim, olha, eu vou te pagar, você me devolve em tapioca. Pô, é a melhor coisa do mundo. Agora, a China não é uma tapioca nem uma banquinha. Por isso que eu falo, a China se preparou para esse momento. As pessoas pouco ou nada sabem sobre a figura do Xi Jinping, um dos líderes mais preparados, um cara que foi incluído na Constituição chinesa pela primeira vez vivo. Ele não é qualquer gestor. Ele ficou uma semana sem se pronunciar durante a pandemia, no começo da pandemia. E sabe o que ele ficou fazendo, Flávia? Um plano estratégico para combater a pandemia. Não, aqui a gente tem uma reunião, e vou falar, porque eu sou polêmico, você sabe disso, uma reunião de progressistas, onde a gente define estratégia, terminou a reunião, a gente tem que postar no Facebook o que a gente vai fazer, Flávia. Como é que pode isso? Que estratégia é essa? Que guerrilha é essa? Então, a China... as reuniões do Diretório Nacional estão acontecendo publicamente abertas. Então, você tem, na verdade, um país que se preparou, é um país completamente diferenciado, você não dá para competir com o árabe em negociação, o árabe ele tem um DNA de negociação, não dá para você competir com o italiano em design, o italiano tem um DNA de design de tudo, o italiano vai te ganhar, não dá para competir com a China em inovação, em tecnologia, engenharia e invenção. Eles inventaram muita coisa. Então, ou a gente respeita as complementariedades, e aí é muito interessante saber, Flávia, que o Brasil tem coisas que país do mundo nenhum tem. A gente tem pré-sal, é a maior reserva de petróleo, não fica em regiões de guerra. A gente tem grafeno, que quase ninguém sabe o que significa grafeno, e a internet chinesa e os celulares chineses vão ser todos de grafeno. Bateria que dura 5 anos, Flávia. A gente tem o nióbio, a gente tem várias questões, o alimento. Então, e a gente tem uma coisa que poucas pessoas sabem. A gente tem liderança em pesquisa na área de comunicação, na área de engenharia. Eu poderia ficar falando aqui e que o brasileiro acha que a gente não é, que a gente não tem liderança. Sabe, agora na Covid, vários institutos no Brasil conseguiram testes, respiradores. Cadê os respiradores que o pessoal fez na USP? A Anvisa até agora não liberou. Para quê? Para comprar de onde? Não é da China. A China está vendendo porque ela tinha que vender. Mas nossa academia, eu não estou aqui fazendo bandeira de academia nem nada, tem muitos problemas na academia, mas eu quero dizer o seguinte, que o Brasil ele tem uma estrutura que a gente vai virar uma Argentina. A Argentina vendeu até a sua indústria de fazer papel higiênico, Fábia. Quer dizer, a gente está matando e o Brasil não tem indústria, tá? A gente não tem indústria, a Renault não é do Brasil, a Volkswagen não é do Brasil e muito menos a Ford. O Brasil já estava num caminho de ter as suas indústrias, quer queiram, quer não, isso foi abortado. Só dar um último exemplo, uma empresa que é a Sete Brasil, que ia construir as 56 plataformas, todas aqui, nos lugares aqui no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? A indústria naval contratando como nunca, essa empresa foi proibida de construir, essas plataformas foram passadas para o exterior. Sabe o que saiu na semana passada, Flávia? Que a empresa não tinha feito nada de errado. Ah, isso, né? Não. Agora está saindo tudo, né? Agora já está saindo tudo. Queremos fazer um registro que saiu também do Delúbio e do Genuíno, que foram absorvidos nessa justiça, que é uma justiça terrível. Então, quero deixar aqui um registro para esses dois camaradas. Uma justiça politizada e partidarizada, né? Disfarçada com a toga. Mas, enfim,
Eu queria que você falasse um pouco, Dani, sobre como se dá as dimensões dessa disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, né? E como você acredita, qual posicionamento o Brasil deveria ter nessa disputa, né? Para que não haja tantos impactos no país, na região e no mundo, né? Em termos de impacto mesmo. Quais são as dimensões dessa disputa, né? Como ela impacta no mundo, no Brasil e nas regiões, e qual deveria ser a postura do Brasil diante dessa disputa? Flávia, uma coisa que é interessante no governo Lula e Dilma, com a China, com outros países, a própria Europa também, enfim, participou, foi a criação do G20. Por quê, Flávia? Aquele G7, que eram os países mais ricos do mundo, eles não enganavam mais ninguém. Quem bancava a festa deles éramos nós, com suor, com juros escorchantes. Então, já no governo Lula, no governo Dilma, a gente tinha já aí uma concertação mundial para que o dólar não fosse mais a moeda de referência. Não é porque a China tem a moeda de referência, Flávia, é porque com as novas tecnologias, por exemplo, a China há 6 anos já não tem moeda, não tem papel em espécie. Então, a postura que o Brasil estava tendo era de reorganizar esse mundo aí com gestões que eu falei, do Amorim, do Samuel, porque isso, na verdade, quando vem, Flávia, é a questão que se impõe da tecnologia. Quando os caixas eletrônicos eles vieram para os bancos, o sindicato, no começo, não conseguia entender aquilo, mas não tem como competir com um caixa eletrônico. Isso não ia tirar o emprego do bancário. Os sacanas que lideram os bancos que iam fazer com que esse bancário que trabalhava fizesse 10 coisas. Aí é um outro debate, que foi a multifunção. Mas a presença do caixa eletrônico, ela não tira emprego, ela gera mais emprego, porque tem um monte de gente por trás que cuida do sistema, são outros profissionais que não existiam antes, e que são melhor remunerados, inclusive. Aí a gente tem, por parte do Brasil, um papel estratégico. Por que o Brasil, em 1944, não era tão importante, e agora, em 2020, e não, eu nem digo que foi um golpe, porque golpe quando você, pela nomenclatura, né, quando alguém entre as pessoas dá um golpe, né, eu não acredito que Michel Temer fez um golpe, eu acredito sim que os Estados Unidos retomou o Brasil, que é a política do American First. Tá? O Temer, a Globo, o Moro, isso é tudo baga pequeno. Esse pessoal não tem condição de mudar um golpe jurídico com as características sofisticadas e com o Supremo e com tudo que teve. Foi nítido isso. Houve uma concertação entre eles. E nós não percebemos uma coisa, que a gente tinha que se abraçar na questão internacional. E a gente tratou o golpe como uma coisa da justiça brasileira, que não vai acontecer, não vai ter golpe, né? Ah, não vai ter golpe. Mas sim, já tinha tido golpe. Que não era golpe, era uma retomada. Então, voltando a essa questão, o Brasil está numa situação muito difícil, Flávia, porque o Brasil está acumulando déficits. Muitos déficits, bastante. Então, ninguém discute agora o que está sendo feito com esse dinheiro que não está pagando juros. A gente está com uma economia boçal de juros, não está fazendo reserva. Se você pegar o próximo orçamento, que a peça que foi encaminhada para o Congresso, Flávia, a área de defesa ela tem muito mais recursos do que a área de educação. E aí a gente precisa entender que na área de educação é tudo carimbado praticamente. Então é muito mais fácil a gente controlar. E a área de defesa? Segurança nacional, os dados não podem ser informados, documentos de 30 anos, 100 anos. A historiadora sabe disso. Então, a roubalheira geral está se dando institucionalizada. Então, esse que é o problema. Daí, então, o papel do Brasil nesse contexto de guerra, ele tem uma importância. O Brasil já fez sua escolha, Flávia. A elite do Brasil já fez sua escolha. E a gente sabe que, assim como em 1944, os países realmente vão ter que fazer escolha. Eles vão ter que dizer de que lado que eles vão ficar. E aí não é do lado da China, porque junto com a China, você tem o Irã, junto com o Irã você tem outros países, como a Venezuela, você tem a própria União Soviética, e aí você tem outros países que pouca gente sabe, como a Alemanha, a Itália, que estão na rota da seda chinesa nova. E esses países também, eles não estão querendo carregar a loucura ou o desvario dos americanos. Então, os americanos, a gente descobriu aí em Nova York, que tinha 1,5 milhão de pessoas em Nova York, tá? Que dependiam do exército
saudão antes da pandemia, Flávia. Então, essas pessoas não estão nas estatísticas, os Estados Unidos não tem trabalho escravo, os Estados Unidos é lindo. Não Por tem quê? gente sem casa, né, morando na rua, não tem quase nada. Não Porque não estão aparece nas isso, estatísticas. né? Claro, não são. Na Inglaterra não tem ninguém de trabalho escravo e vem uma ONG aqui da Inglaterra dizer que a gente tem trabalho escravo. E os imigrantes ilegais? Eu convivi, eu morei na Inglaterra, não fui imigrante legal, mas eu convivi com vários brasileiros que são imigrantes ilegais. E era uma vida, eles não podem ficar nem doente, porque não tem hospital, se for para o hospital é preso e deportado. Só que ele tem filho lá. O filho do brasileiro na Inglaterra, Flávia, ele não é inglês. Ele só vai ser inglês se ele ficar lá até os 18 anos, Flávia. Esse menino é o quê? Uma Então, pátrida. nessa questão, a gente, e eu quero reforçar aquilo que você falou, o Brasil está fazendo escolhas, né? Está fazendo escolhas. E essas escolhas, elas estão fazendo com que o Brasil, o Bolsonaro não recebeu uma ligação, Flávia, uma ligação, há quanto tempo de uma liderança internacional? Pois é. Aliás, todo mundo foge, dentro, mesmo nos Estados Unidos, com essa vassalagem toda, com essa, né, coisa, com esse viralatismo todo, agora nas eleições estão pedindo para não associar o nome Bolsonaro. Ou seja, é isso, entendeu? Mesmo num país onde ele se diz aliado, submisso, claramente submisso, a situação está nesse nível. O interessante é justamente ver como a China lida com isso e como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele vira as costas não só para o Bolsonaro, ele vira para o Brasil a partir das relações governo-governo. Agora, a China, a gente tem que observar essa postura que você levantou, que é muito importante. A China, ela está mantendo as relações com o povo brasileiro, com as empresas que se relacionam e deixando, embora ela responda aos ataques, deixando de lado essa postura do Brasil, do governo brasileiro, né? Então, é muito importante você notar o que é uma política de recolonização e o que é uma política de relação externa, né? De relação comercial, relação externa, relação institucional. Os Estados Unidos, ele tem um perfil colonizador, dominador, e a China não está com essa postura. E é essa diferença marcante que eu acho que as pessoas têm que observar também. Agora, Flávio, uma questão importante dentro do que você está falando, e que eu falo dessas narrativas, a gente precisa entender que esse fenômeno, ele não é um fenômeno novo, né? E ele tem uma vinculação aí, é uma coisa, eu muitos anos frequentei a Igreja Batista, né? Batista é uma igreja que vem dos Estados Unidos, né? E uma igreja que apoiou o sistema escravocrata americano. Então, é essa Batista que tem no Brasil. Mas eu até nem tenho frequentado mais por essa questão que hoje a igreja virou isso aí que está aí, né? Mas por que eu estou falando isso? Na verdade, ao longo da história, Flávia, essas situações de concertação, elas se dão pela religião, pela religiosidade. Então, a gente não sabe muito bem e não estrutura muito bem o que é o Tim Pare nessas relações e qual a relação que ele tem nessa estruturação onde tem uma pessoa que é contra o aborto e a favor de morte de uma pessoa. Quando que Jesus, se você for olhar lá na Bíblia, né, para quem acredita e tal, ele jamais agiria dessa forma, né? Então, essas pessoas, elas sempre usaram a religiosidade para acesso ao poder. Isso. Vamos só lembrar, por exemplo, Dani, que as marchas da família com Deus pela liberdade foram organizadas com a elite brasileira, sim, mas foi enviado um padre dos Estados Unidos para organizar as damas, para organizar essa marcha. Então, é uma forma de usar, sim, a religião. As mulheres pacatas e do lar, né? Todas participaram, do lar. né? E aí o que acontece? A gente precisa entender o seguinte, que essas pessoas religiosas, elas não usam a religiosidade, Flávio, isso é muito interessante, tá? Elas não usam a religiosidade para ações religiosas, tá? Mesmo Malafaia, essa turma toda, elas usam para o enriquecimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, os neoliberais, a questão da ideologia, a gente tem que lembrar que todos os neoliberais que passaram pelo governo brasileiro ficaram bilionários. Então, essas pessoas usam a ideologia, mas é para enriquecer.
E eles usam a religiosidade para enriquecer. Se a gente não entender que por trás desse, né, apoiar, invadir um hospital, no fundo essas pessoas estão tendo benefícios econômicos. O Avan teve quantos benefícios econômicos? A justiça não vai para cima dele, não acontece nada. Então, essa concertação que se dá entre esses religiosos é uma grande hipocrisia, porque, no fundo, eles enganam as pessoas porque eles querem acessar os fundos públicos. Tá? Então, você vê que não na é pandemia... assim, né? Privatiza tudo, mas a hora que eu preciso, eu uso o dinheiro do Estado. Sim. E aí o Estado foi o único que tinha dinheiro para te emprestar, então o Estado era eficiente. Você não foi eficiente, porque eu brincava lá em São Paulo, no começo da pandemia, que eu fiquei em São Paulo 120 dias, que era muito interessante, por exemplo, restaurantes badaladíssimos, que o prato era R$ 400, eles não terem um mês para pagar para os funcionários o salário, Flávia. Mau caratismo. Super empresários, empreendedores, né? Eles estavam preocupados com a manutenção do status quo, como o grupo Tivita, que vendeu a Abril, só tinha dívida. E eles permaneceram com 3 bilhões na fortuna. Então, o que eu quero dizer com isso, voltando aqui a essa questão, o que está à frente hoje dos Estados Unidos, Flávia, é o mesmo grupo religioso que redigiu a Constituição Americana, que é a maçonaria. E ela junta todos esses religiosos e diz assim, ó, para aí, Timpare, você é meio maluco? É importante ganhar dinheiro, vamos dividir aqui o dinheiro, todo mundo tá... E a maçonaria é bem esquecida por trás disso tudo, né? Mas eu quero dizer o governo seguinte, Bolsonaro tem forte influência, várias pessoas do governo, forte influência na maçonaria. Mas eu quero dizer também, Flávia, que a maçonaria não são todos, tem pessoas dentro da maçonaria que são realmente pessoas, eu já até dei palestras dentro da maçonaria, são pessoas que eu tenho amigos. Eu quero dizer o seguinte, que há uma centralidade que essas pessoas, tanto na Batista, ou dentro da maçonaria, ou de igrejas neopentecostais, ou mesmo igrejas católicas, a CNBB agora virou uma questão completamente diferente, elas estão, no fundo, ganhando dinheiro. E o dinheiro parece que resolve tudo. E ele não resolve. Então, eu brinco sempre aqui no Maranhão, né, que as pessoas falam assim, o Maranhão é um estado pobre, né? Não, é um estado riquíssimo. Pobre é a mentalidade das pessoas. Eu, uma vez, fui lançar um índice da ONU, que é o IDH, na Câmara Americana, e, na época, eu tive acesso à pessoa que ia fazer a publicação, eu era o chefe da comunicação lá, né? E aí eu fui conversar com ele e falei assim, sabe aquele estado ali que está no topo ali? Era o Maranhão, Flávia. Ele falou, não conheço não. Eu falei, é o meu estado. Aí eu falei assim para ele, mas lá tem um pescador que mora numa colônia de pescador, namora pra caramba, Flávia, tem um monte de filho, vive uma vida maravilhosa, mas ele não tem $2. E ele, nesse teu índice aí, é considerado uma pessoa que não tem qualidade de vida. Ele só come orgânico, Flávia, só orgânico, que é caríssimo, né? E ele não tem $2. Aí eu falei para ele, esse índice está errado. Quando eu fui para o IPE, a gente fez todo um debate em torno desse índice. O IDH, ele não mostra o que de fato acontece. Não mostra, não então, faz um retrato mesmo da realidade, né? É como se você fosse super rico, a Madonna agora, super rica, e ela foi comemorar o aniversário dela na Jamaica, num lugar assim que todo mundo estava sentado no chão, batendo um tambor. Então, uma pessoa super rica, o Bill Gates gasta um tubo para ir para uma ilha deserta, rústica, porque lá é qualidade. Então, a nossa sociedade, ela está com uma narrativa errada, que a gente, então, entende que os Estados Unidos estão à frente dessa Guerra Fria, não sei o quê. Quando que eu fiz um debate sobre Guerra Fria ontem e coloquei, mas como Guerra Fria? Guerra Fria, onde a União Soviética não se relacionava em nada com os Estados Unidos. Eles não trocavam um produto, nem as pessoas podiam ir de um lado para o outro. E aí você tem um sistema americano, Flávia, que não tem indústria, eles não têm como produzir máscaras. Eles dependem, não é da China. Não tem como. Trump governou 4 anos. Quantas indústrias ele conseguiu abrir em Detroit e em Chicago? Não tem indústria, Flávia. Sabe por quê? Porque eles não têm as máquinas. Você acha que é fácil a Apple sair da China? Pode sair. Como é que ela vai montar uma Apple nos Estados Unidos? Não tem força de trabalho. E a China não tem mais escravo para fazer isso. As pessoas... Eu levei um grupo de sindicalistas aí, aqui da CUT e tal, levei eles à China e eles ficaram maravilhados.
porque o chinês lá já ganhava mais do que o metalúrgico aqui do ABC. A gente fez até uma discussão sobre horário de trabalho, foi bem interessante, que a jornada de trabalho no Brasil, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, uma hora de descanso. E a chinesa? Quanto você acha que é? É 8 horas. Só que os chineses perguntaram para os brasileiros, mas quanto tempo vocês levam para chegar no trabalho e para voltar para casa? 4 horas. Então é 8 mais 4, 12 horas. Porque a jornada de trabalho começa na hora que você sai de casa. O chinês sai do trabalho 16 horas, 18 horas, Flávia, e aí ele está do lado de casa, ele vai de bicicleta. Ele fica com o filho dele das 18 horas até as 23 horas. Essa criança ficou 9 horas na escola. Esse método confucionista, que você não pode dar outro dever de casa, porque ela tem que ficar com os pais. Qual é a qualidade de vida desse pessoal, Flávia? Qual é a qualidade deles? E aí tem o poder per capita. Agora, sob essa ótica dessa narrativa americana, o que vale é você ter crédito, é você ter um monte de cartão pendurado. Na ótica chinesa, é o poder de compra. Um salário mínimo chinês, ele vale 4 vezes um salário mínimo no Brasil. E o que então é mais importante? É você poder comprar ou você ter cédulas na sua mão? Então, nesse contexto de enfrentamento entre a China e os Estados Unidos, Flávio, eu vou dizer isso e pode ser bastante polêmico, o Brasil já fez as suas escolhas, mas a China, ela não trabalha com curto prazo. Ela torce, como todos os outros países, para que o Brasil acorde. O Brasil hoje é uma persona não grata, a gente virou tudo que a gente nunca foi. A gente tem, por exemplo, os haitianos, nigerianos em São Paulo, né? Vários lugares do Brasil, e eu vejo muitas pessoas que têm sobrenome italiano, e eu falo assim, mas tu não conheceu o teu bisavô, né? Tu achou que ele chegou aqui por cima da carne seca, né? E a gente sabe que esse pessoal sofreu demais, Flávia. Os italianos eram o cocô do cavalo do bandido quando chegaram aqui. Então, se o Brasil abraçou essas pessoas e sempre teve essa característica, por que a gente vai fazer uma diferenciação agora para um haitiano e para um nigeriano? Pergunta para ele se ele queria sair do país dele. Ele não queria, ele foi expulso. É outra realidade. E o Brasil está sendo expulso de todos os fóruns internacionais. O Brasil não está sendo convidado. E no fórum americano, ele não é ouvido, porque quando você é subalterno, Flávia, você sabe o que acontece com você, né? Você não tem um crachá para participar da votação. Você está ali, mas você não tem um crachá para participar da votação. Sua voz interessa. É um tchau, né, querido? É. E você acha que a China, como você disse, né, a China ela não pensa só no agora, ela tem um plano, né? Coisa que a gente aqui hoje não tem. A gente só tem a gente tem um projeto de destruição ultraliberal, obviamente. É ilusão achar, como eu disse já, que não existe um plano, um projeto. Mas a China, como você disse, o planejamento é em outro nível, né? Outro patamar de pensar, de planejar um futuro, né? Então, você acha que a China, aqui é uma pergunta do público, tá? Que a China terá paciência suficiente para esperar essa concertação brasileira? Quem fez essa pergunta é um grande camarada, o João Stephanie. Quero aí saudar todo mundo que está acompanhando, o comandante lá, Davi Figueiró, lá em Mato Grosso do Sul, um projeto lindíssimo aí de tecnologia e informação. O João é um grande camarada aí, o Romário também, não está acompanhando, tem um programa de rádio. Tem vários amigos aí, quero saudar o Marcos Daniel também, de Palmeiras das Missões. E essa questão que ele coloca, a paciência chinesa, ela é histórica, né? Eu quero citar um exemplo que pouca gente sabe, né? Mas essa China que está aí, né? Que é uma China desenvolvida, etc. e tal, os chineses tiveram que ter muita paciência, muita paciência. É um povo muito paciente, resiliente, né? Então, dentro desse aspecto, João, o sistema de planejamento chinês é de 50 anos. Então, ele já prevê essas pressões. Eu vou dar um exemplo bem básico. Na pandemia, todo mundo falou assim, a China agora foi para o saco. Está tudo parado. Mas, Flávia, eles montaram um sistema de distribuição de comida, distribuição de EPIs, de atendimentos e hospitais em 7 dias. Então, quando você é paciente,
não é só ser paciente, você precisa ter um planejamento para ser paciente, para poder esperar com planejamento. Então, eles têm reservas de alimento de 15 anos, Flávia. Então, não adianta só a gente ficar sentado. O Brasil estava aí com os governos mais progressistas, aumentando o planejamento, e na figura do professor João Sixu, que é uma pessoa que tem trabalhado, do professor Postman, de longo prazo. O IPEA começou a fazer publicações de longo prazo, que a gente ficou no culto prazismo, de resolver o problema do dente, e não cuidando da boca inteira, né? Então, quando a gente fala de paciência chinesa, a gente vai lembrar uma outra metáfora de Confúcio, que ele diz o seguinte: só se joga pedra em árvore frutífera. Por que todo mundo está agora olhando para a China? Porque a China está na tua cozinha, Flávia. A China está no teu bolso. E você não conhece nada da China. Eu, enfim, fui participar de uma palestra uma vez e a professora fez uma apresentação minha de meia hora. Sabe aquela pessoa que vai te apresentar e faz a palestra? E aí passou a bola para mim, tipo, o que eu vou falar, né? E ela ficou meia hora falando que ela era contra os alunos. Eu estava levando uma proposta de levar um grupo de alunos, de estudantes, para ver a questão tecnológica, isso há 10 anos atrás, Flávia. E aí essa professora falou para mim isso: olha, sou contra porque a China copia tudo. A China devia pagar royalties, que ela copia tudo dos Estados Unidos, copia tudo do mundo inteiro. E eu falei: professora, eu concordo em número, gênero e grau, mas que a política de royalties seja honesta. Então vamos lá, professora. Alunos, vamos começar a calcular aí. Qual é o royalties da China por ter inventado o papel? Quais são os royalties que a gente tem que pagar para a China por ter inventado a cerveja, o vinagre, a bússola, a cartografia, a escrita? Professora, a senhora quer mais alguma coisa, professora? Dá para calcular? A China está devendo ou a China tem créditos a receber? E os alunos caiu na gargalhada. Porque é uma realidade. Quantas contribuições os árabes deram ao mundo, os africanos? Eu vi agora recente, um amigo postou, o Sérgio está no Rio, saudades dele, ele postou que algumas obras de arte foram roubadas dos povos africanos e que elas estão em alguns museus. E essas obras hoje são consideradas obras, as mais caras obras, o que mostra que a África saqueada tinha artistas de altíssimo nível, Flávia. Então, a África, né? Obras raríssimas Então, o que eu quero dizer com isso? Esses países, eles têm uma história muito, muito longa e que eles têm Eu acredito que quem não vai ter paciência somos nós mesmos, Flávia, porque isso está no dia a dia, nas famílias, e o debate ideológico, ele dá lugar aí à questão que as pessoas não sabem nem que é ideologia. Então, é como se você tivesse tudo, um né? Eles reduzem, posicionamento... né? Como você tivesse um posicionamento técnico, eu estudo muita coisa, tem coisa que eu não sei mexer em tecnologia e tal, não sei mexer. Mas eu falo de tecnologia, porque são coisas diferentes. Eu estudo tecnologia há muito tempo. Eu tive o privilégio de estar na Câmara Americana, quando a Câmara Americana no Brasil trouxe dos Estados Unidos a primeira internet. Eu participei do projeto de primeira internet no Brasil. E eu falava isso para os progressistas. Saiam do Facebook, criem uma rede progressista. Não, o Facebook é democracia. Tá aí, Flávia. O que o Facebook fez na última eleição? O que ele está fazendo agora com eles acesso que eles estão tendo do auxílio emergencial? São cerca de 100 milhões de dados, Flávia, de brasileiros. São Juntando observações dados... simples, né, Dani? Por exemplo, você entra no Google, pesquisa um produto que você queira e entra no Facebook em seguida. O que você encontra nas propagandas publicitárias no Facebook? Exatamente aquele produto que você estava pesquisando no Google, né? Então, assim, mas é tão as pessoas... sofisticado, Flávia, é tão sofisticado, que eu vou mais além. Isso é inteligência artificial. Então, por exemplo, as pessoas que receberam a mamadeira de piroca, que receberam que o Haddad gostava de incesto, essas pessoas receberam de pessoas que elas achavam que eram amigas dela. Porque eles usam isso. Hoje eu vou dar um caso bem clássico. Uma amiga jornalista me mandou uma informação que está circulando aí nos WhatsApp, para a gente tomar cuidado de pegar esses bons dias.
boa noite, boa tarde, que tem uma figurazinha, porque a China está usando esses bom dias para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Aí ela falou, você sabe de alguma coisa sobre isso? Aí eu respondi para ela, isso que você me mandou era o que eles queriam. Que você duvidasse e mandasse para alguém, porque eles querem achar quem são essas pessoas que dizem que é fake news. E aí você vai movimentando aquilo. É isso que eles querem. Eles querem saber quem ficou na dúvida, eles vão o quê? Sofisticar mais ainda o trabalho com aquela pessoa. E a gente não se dá conta que isso não é nada de novo, Flávia. Isso sempre existiu. Mas a gente não entende que a gente precisa proteger nossos dados. A Receita Federal nunca foi, no Brasil, debatida porque ela tem os nossos dados. A questão é da proteção. Os teus dados, Flávio, e os meus já estão em um monte de buraco aí, um monte de lugar. Isso não é o problema. O problema é você divulgar os meus dados. E a gente está perdendo um país que uma pessoa divulga o nome de uma criança de 10 anos que foi estuprada e onde ela está, e um grupo de pessoas vai até esse local defender essa criança de quê, Flávia? Jesus faria o quê? Ele iria fazer o quê? Acolher essa criança. Então, é uma coisa completamente diferente. E até essas pessoas é como time de futebol. Elas vão criando justificativa que o time delas não está bom, entendeu? Ah, o time não foi por causa... Claro, mas não pode misturar time de futebol com o país. Realmente o Brasil, e eu acredito muito no Brasil, a gente vai sair dessa. Mas a gente vai ter que lutar. Não pode hashtag, tem que ir para a rua. Exato. Não adianta mais manifesto, nota de repúdio, né? Agora, você falou uma coisa interessante aí sobre a questão da inteligência, da tecnologia, e quando eu comecei a estudar guerra híbrida, eu percebo muitas das técnicas, né, de, primeiro, psicologia de massas, associadas à tecnologia, à comunicação de massas, tem produzido esse efeito aí que você está falando, né, de pessoas que minimizam, né? Esses dias eu estava falando até assim, a política brasileira está sendo discutida em memes, sabe? Assim, então é exatamente isso. Eles vão testando os níveis de narrativa para cada público. Isso é Claro. trabalhado, assim, de tecnologia, é o que eu falei, a psicologia de massas, a comunicação e a tecnologia estão trabalhando juntas nesse sentido, né? E nisso, esse é um movimento que os Estados Unidos está fazendo, sim, no mundo. E aqui no Brasil, com interesses que vão além da disputa com a China, né? Eles querem usar o Brasil, primeiro, como uma colônia de exploração, eles querem levar o Brasil de volta ao período do seu surgimento, do surgimento não, né? Da invasão portuguesa, vamos falar assim, né? Que essa colônia, transformar o Brasil em colônia novamente, porque todo mundo sabe que nós somos muito ricos em recursos, né? E, ao mesmo tempo, transformar o Brasil em bucha de canhão para a Venezuela, para Cuba, para todos os países que os Estados Unidos querem peitar na América Latina, né? Então, tem uma questão interessante que eu quero até aproveitar para colocar. Você está colocando no futuro, né? Eu queria dizer que muito do que você está falando já é passado, né? Se a gente pegar um petroleiro da Petrobras, sindicalista, ele vai mostrar para as pessoas que a Petrobras já foi totalmente dilacerada. exato, né? O Teve uma sistema... intenção. Tem uma pessoa aqui, que é o Cleverson Signo, ele está dizendo assim, poderia falar um pouco das políticas públicas chinesas para empreendedorismo rural, especialmente para a juventude do agronegócio? Por que eu vou pegar essa pergunta para juntar com a sua? Aqui a gente acha que existe o mundo do agronegócio. O agronegócio, no Brasil, usando essa classificação deles, não produz o que está na mesa. E o agronegócio do Brasil, pegando essa classificação deles, cada dia mais está na mão de trades americanas que fazem o capitalismo sem risco. Se quebrar a tua safra, o problema é seu. Com níveis de endividamento terríveis. Tem muita gente do agro que está super endividada. Então, esse modelo que eu quero falar para o Cleverson é que, na verdade, você precisa entender que existe um planejamento com relação à juventude chinesa. Não é a juventude no campo.
a Europa, não vou citar a China, vamos para a Europa, né, Cleverson? Porque quando a gente fala da China, é país comunista, não sei o que, não sei o que. A Europa, Flávia, se você quiser comprar, o Neymar quiser comprar um apartamento em Paris, ele consegue, você sabia, né? E se ele quiser comprar o segundo apartamento, Flávia? Tem imposto de 65%. E se ele quiser comprar o terceiro, Flávia? Ah, mas se fosse na China era comunista. Porque Londres e Paris não permitem apartamentos vazios. Tem multa. Não pode deixar o apartamento vazio muito tempo. Por quê? Porque você vai lá na periferia de Paris, vai ficar criando mais um monte de casa, aí não tem metrô, não tem ônibus, não sei o quê. Não, você tem que ocupar o que já tem, que está vazio. Por que eu estou falando isso? Há um sistema de planejamento, Cleverson, para que essa pessoa não tenha mais essa dicotomia entre cidade e campo. Eu levei muitos brasileiros para a China e eu meio que colocava nas agendas, Flávia, a gente ir de Pequim para Xangai de trem-bala, porque eles tinham que ver o interior da China, eles ficavam malucos. E aí eles conversavam com jovens chineses e aí falava assim, mas eles não são felizes. Aí eu dava um dado para eles. A China, em 2018, foi a maior emissora de turistas do mundo, com 168 milhões de chineses viajando o mundo inteiro. Sabe quantos pediram asilo político? Nenhum, Flávia. O jovem chinês não quer sair da China. O jovem do Vietnã não quer sair do Vietnã. A gente precisa entender que é uma nova narrativa, como se nós aqui do Brasil achássemos que ser feliz é ter a juventude que a gente tem. E a gente sabe que hoje, nas cidades do Brasil, a agricultura familiar ela é desprezada, desvalorizada e combatida. E é ela que garante o tomate lá na sua feira. E a gente acha que esse Ela pessoal... abastece nossas mesas no Se país, você né? vier aqui no Maranhão, Flávia, você vai andar nas estradas, você vai ver um monte de cruzes e fazendas sem nada. Por que aquelas cruzes? São os pequenos agricultores que plantam entre a cerca da fazenda e a BR. E o filhinho dele morre, porque ele tem que levar o filho junto. Aqui tem uma cooperativa de quebradeiras de coco Babaçu, que elas tiveram uma luta histórica para poder pegar o coco que cai do coco Babaçu no chão. E o cara falava que aquele coco era dele. Essas mulheres sustentam suas casas. O Bolsa Família foi pensado para a mão da mulher, que nem ia beber uma tiquira todo dia. Ela é responsável. Tem um outro caso, mas a maioria não. Fizeram uma revolução com isso, com dinheiro na mão. O que eu quero dizer com isso? Inclusive, se desligaram do programa quando passaram a ter condições, né, Dani? Sim. E aí tem a ver com essa coisa do mantra, que é o empreendedorismo, que não sei o quê. Eu acho que o empreendedorismo está fazendo com que a gente pense individualmente. E as grandes ideias, Flávia, foram sempre coletivas. Tá errado. Eu sou empreendedor, eu vendo minha tapioca. Aí tem um outro que vende o pano de prato. Por que a gente não junta esse pessoal da tapioca, do pano de prato, e vai para a praça, todo mundo junto, e leva o artista, faz um evento, vai bombar? Concorda? Por que a gente não usa a inteligência para fazer isso? Cooperação mais do que competição, Então a gente está né, todo Dani? mundo. Eu estou vendendo minha tapioca que está disputando com a tua, que está disputando com. É um mundo do empreendedorismo que, na verdade, é o mundo das metas. E essas metas fazem com que as pessoas briguem, as pessoas sejam ultra competitivas, quanto que, na verdade, a gente tem que juntar as pessoas. Eu acho que a gente precisa de um mundo que é o mundo do coletivo. E esse mundo do coletivo, Flávia, não é só para o mundo empresarial. É você ter o seu parceiro, sua parceira, seja lá quem for. Se vocês não forem coletivos, não vai rolar. E a gente quer que o jovem seja empreendedor no campo. Não, ele não... Essa questão de que o empreendedorismo é uma coisa intrínseca a todo mundo tem que ser. Não, meu pai nunca foi empreendedor. Não, meu pai tinha uma oficina mecânica. Meu pai nunca passou numa escola. E a gente diz que meu pai é analfabeto. Não, meu pai é muito mais inteligente do que eu. A minha mãe constrói uma casa, sabe tudo de nutrição. A minha mãe ralou muito. A minha mãe não tem diploma universitário, Flávia. Mas o que é um diploma universitário? É uma faculdade. Você tem quantas faculdades? Quantos ensinamentos? E a gente está numa sociedade que está disputando, sabe o quê? Uma narrativa completamente errada. Como se o jovem do campo ele tivesse que empreender e ir para a cidade. Ele tem que olhar lá na casa dele, olhar os pais dele que estão no campo e fazer a revolução, né? Lá. Mas ele só vai fazer essa revolução se ele chamar o jovem que está do outro lado, o outro. E aí, em vez dele produzir uva, ele produzir um puta vinho.
É isso, a gente tem que voltar ao coletivo, porque você só sabe que o coletivo é importante, Flávia, quando a bosta está no pescoço. Você vai precisar de alguém para limpar a tua bunda, aí você vai precisar do SUS. Você vai precisar daquela senhora para cuidar de você. Então não adianta nada a sociedade que acha que tudo é individual, a meritocracia. A meritocracia é como? O cara tem 2 metros de altura e vai nadar, eu tenho 1,20 m. Ele estudou no Marista, eu estudei numa escola pública, nem tinha aula nem cadeira. Como é que é meritocracia isso? Então, na China, só para falar, a universidade é privada, Flávia. Complicado. Por quê? Ah, o cara que não tem dinheiro, a China deixa ele entrar na universidade, mas o que tem dinheiro paga pela universidade. É um debate que os progressistas aqui no Brasil não querem fazer. Mas quem que está na USP? Por que o cara na USP não pode pagar? E com esse dinheiro a universidade fica mais forte? Por que os professores no Brasil não aceitam esse debate das Desde a escolas década de europeias? 50 essa discussão acontece dentro da universidade, né, Se inclusive. você pega uma escola francesa, escola de graduação, você tem quantos alunos na sala de aula? Porque lá na França você tem um professor que dá aula e tem um professor que faz pesquisa. Aqui não, o professor tem que dar aula, fazer pesquisa, ele tem que fazer preenchimento de boletim. Não! O cara é doutor, ele vai se preparar para dar aquela puta aula e vai ter lá um assessor, um técnico da faculdade que vai ver prova, que vai dar prova. Aquele cara, ele está sendo, digamos, usado de forma ineficiente. Você que é doutora, Flávia, você gasta quanto do teu tempo com a burocracia? Você tinha que se preparar para distribuir o teu conhecimento. Na China, é uma questão que dá uma outra live, né? Mas o sistema educacional não é discutido, Flávia, porque é basilar, tão basilar. E aí eu queria citar um exemplo. Eu, com a escola de samba Vila Maria, se os meus amigos estiverem assistindo aí o carnavalesco Cris Bara e o presidente Adilson, nós chegamos em Beijing, que é uma cidade antiga, e fomos no Ministério da Educação da China, Flávia. Tu imagina o tamanho do prédio do Ministério da Educação. Eles cuidam de 900 milhões de estudantes, 12 milhões de professores. Sabe o que tinha no prédio, na nossa entrada, Flávia? Um letreiro gigante, assim. Gigante. Sabe o que estava escrito lá? Welcome to Unidos de Vila Maria. Eu me arrepiei. Porque lá na China, que eles têm a Ópera de Pequim. Sabe o que a Ópera de Pequim fez com a Vila Maria, Flávia? A Ópera de Pequim fez uma apresentação às 10 da manhã só para a Vila Maria. O teatro só tinha eu, o presidente da escola e o carnavalesco, Flávia. Isso é um respeito à nossa cultura. E aí, um último exemplo, só para concluir. A cônsul da China foi visitar o barracão da escola de samba Vila Maria. Sabe o que ela viu lá? Todo o carnaval pronto, todos os pilotos, que são as fantasias prontas, individuais, né? A gente estava falando de agosto do ano passado. E o carnavalesco falou para ela, para a cônsul, olha, a senhora pode dar sugestão, quiser mudar ainda alguma coisa e tal, né? Porque a comunidade estava patrocinando também. E se abriram, né? Foi um projeto compartilhado. Sabe o que ela falou para o carnavalesco, Flávia? Ela falou o seguinte, tem um ideograma ali que está errado. Eu já falei que a gente vai corrigir esse ideograma na fantasia, não é ideograma. O restante, querido, eu não posso falar nada, porque você é artista e os artistas, eles trabalham acima das nuvens. Eu não sou artista, eu não consigo nem chegar no teu nível. Olha o respeito, Flávia, ao professor, ao historiador, ao técnico, coisa que a gente perdeu. Não tem mais respeito. Não, a gente tem agora é carteirada, agora a gente está vivendo a era das carteiradas e das fakes ainda, né? Que teve uma moça aí que foi num quiosque no Leblon, você viu? Xingou todo mundo do quiosque e falou que ela era filha de uma pessoa muito importante. Hoje o pai dela teve que ligar falando que ele não era juiz, que ele não era importante, que ela é doida, né? Mas sabe Então a qual é o gente pior está problema, vivendo a Flávia? época agora, né? Dessas Mas sabe coisas. qual é o pior problema, Flávia? Essa pessoa acredita nisso. Ela acredita que essas pessoas que estão no poder, elas dão isso para ela. Elas acreditam. Eu estive aqui visitando uma cidade aqui do interior do Maranhão e a gente passou numa estrada, né? A pessoa falou, uma estrada concretada, etc. 40 quilômetros, etc.
Aí a gente passou a estrada. Eu falei, mas gente, essa estrada aqui não tem nem 8 quilômetros. Então, eles superdimensionam coisas e ações que são de outros governos e empenhos que já estavam lá. E não tem nada de novo, não tem uma ideia nova. Flávia, sabe qual é o meu maior medo? A gente está fazendo uma disputa da narrativa errada. A gente deveria estar fazendo uma nova narrativa, a gente teria que estar pensando junto, mas infelizmente a gente está gastando tempo com isso, e isso cansa. A gente fica horas no WhatsApp, horas não sei aonde, horas não sei, isso cansa. E infelizmente a gente está sendo esmagado. É um pouco a Batalha de Barbarossa, só que o contrário, né? Porque a União Soviética falou para os alemães: entrem. Eles entraram, foram entrando, Flávio. Aí sabe o que aconteceu, né? Veio frio. E aí os soviéticos falaram: agora é a gente. E foram até Berlim. E essa batalha, inclusive, muito pouca gente sabe ou estuda um pouco. Então, a gente está vivendo esses momentos de batalha de Barbarossa, só que a gente está sendo invadido e a gente não vai ter o inverno. Então, eu acredito que a gente tem que voltar os olhos para as pessoas, assim como a China está fazendo. A China não é exemplo para ninguém. A China tem as suas próprias soluções, Flávia. A China nunca disse que o Brasil tem que fazer o que a China faz. A Exato, gente né? tem que E ter soberania para escolher esse o que a ponto, gente quer Dani, fazer. esse ponto é muito importante. A China não impõe ao Brasil o modus operandi dela, o sistema dela, né? É uma cooperação mesmo, para além da relação comercial. Agora, o alinhamento que o Brasil está fazendo hoje, e espero que a gente tenha a chance de mudar isso num futuro próximo, com os Estados Unidos, é de outra natureza, né? Flávia, A intenção é outra, né? você que é historiadora, uma coisa que me deixa feliz é que sempre eu vou para a história, tá? O meu livro está disponível aí pela Amazon, quem não comprou ainda compra, é preço baratinho, e-book, etc. E lá no livro eu falo de uma coisa que é bastante interessante dentro desse aspecto, é que a gente entende que os períodos de ditadura no Brasil, ou de ausência de democracia, o Brasil sempre teve uma sorte muito grande, que o fator externo mudou a realidade que estava acontecendo no Brasil. A gente pega, por exemplo, a ditadura, a morte do filho da Susan Angel, é uma quebra de paradigma, porque o New York Times acaba falando de um golpe que ninguém sabia que estava acontecendo aqui, de mortes, etc. O sequestro do embaixador fez descortinar para o mundo que o Brasil não estava tão legal, 70 milhões em ação, entendeu? E agora, a questão do próprio Lula, que eu acho que é interessante a gente abordar, ele também assim, digamos, ele tem uma coisa positiva, porque a área internacional começa a colocar ali a questão do Moro. O Moro parou de dar palestras no mundo inteiro, porque a questão Aliás, o Moro daqui a pouco internacional... não vai poder sair de casa. Então, a gente tem agora, a nossa sociedade, o Bolsonaro está enfrentando, então, um problema internacional que é a não consolidação da direita via Trump nos Estados Unidos. Isso pode nos favorecer. Mas a China também, enfrentando os Estados Unidos, está favorecendo, não é como uma partida de futebol, mas a todo um sistema, que é a África, a América do Sul, que hoje já são, digamos, dentro dessa característica que eu falei, de receber apoio da China financeiramente. Agora teve uma reunião, faz 10 dias, 15 dias, que a China disponibilizou 5 bilhões de dólares para vários países da América do Sul para combater a doença, a Covid, né? E aí a gente tem, então, um fator internacional que pode mudar, e eu sou daqueles que não posso dizer que daqui a 2 anos vai chover. A gente tem que ter aí, tudo pode mudar. E a roda está girando aí para o nosso lado. Agora, a gente não pode deixar de ter o nosso próprio sistema de comunicação. Isso é urgente, é urgente. A gente não pode ficar submisso ao Facebook, e o Brasil tem condições de gente muito capacitada para a gente fazer. Não vai ser a rede no começo, Flávia, que vai fazer tudo. Não vai ter lá o duplo twist escarpado, mas vai estar o nosso pessoal lá. Entendeu? Exato. A gente não vai dar o nosso pessoal para os outros. Esses jovens, como nosso companheiro ali colocou do Rio Grande do Sul, eles hoje estão sem sonhos, Flávia. Isso é sem muito esperança, sério. né?
A gente precisa dar esperança para esses jovens. É como se a gente tivesse, na verdade, uma questão da destruição, né? Eu vou lembrar desse poema, é como se fosse um alerta, né? Que eu não consigo decorar tudo, claro, né? Tem que recorrer aqui às minhas anotações, mas eu vou ler para você aqui rapidinho, que é muito interessante com essa fala que eu estou colocando aqui, que também é de Confúcio, né? E eu vou só encerrar com Lipu, que é um escritor, no final, quando você pedir para eu falar, eu vou falar de Lipu. Mas o Confúcio, ele diz A uma gente está coisa... chegando no final, Dani. A gente já Tá, está. então, só rapidinho, dentro dessa sua fala que Confúcio diz, uma semente cresce sem som, mas uma árvore cai com ruído enorme. A destruição tem ruído, mas a criação é silenciosa. Esse é o poder do silêncio, crescer silenciosamente. Eu acho que agora a gente precisa se juntar e crescer, mas sem entregar para o inimigo como é que a gente está crescendo. É isso, exato. E coletivamente, né? Eu acho que são vários sinais aí que você deu. É o coletivo, né? É esse cuidado estratégico, né? Com o que é nosso. E é olhar para fora e ver a movimentação externa. Porque eu acho também que algumas soluções, a depender para onde a gente vai aí nesse desmonte, nessa descompensação geral da nação, eu acho que o internacional vai jogar um papel bastante importante aqui no Brasil, né? Papel este que nós não estamos dando conta de jogar. Então, Dani, a gente tem que encerrar, mas eu já vou aproveitar para convidar para próximas, né? Porque esse papo aqui, se a gente deixar, ó, vai que vai, né? As pessoas estão gostando pra caramba também pelas, né, intervenções. Então, você já está super convidado para outros, né? Queria te agradecer imensamente, porque para mim foi uma dupla alegria de conversar sobre esse tema com você e de reencontrar depois de tanto tempo que a gente tenha trabalhado junto, né? E convidar você e quem está assistindo a gente para amanhã às 17 horas vai ter um Auê do Elabora. O Auê, na linguagem indígena, significa encontro de amigos. A gente vai fazer esse encontro virtual que vai chamar uma viagem entre palavras e sabores, às 17 horas, aqui também no Facebook do Elabora. Vai ter a cantora e a atriz Cláudia Martins, o chefe de culinária étnica indígena Galeno de Castro, o escritor Sidney Bretanha e a guia de turismo inclusivo Viviane Vignoli. Então, assim, a gente tenta mostrar que temas que aparentemente não têm nenhuma ligação entre si se conectam e criam novas possibilidades. É isso, né? Vamos criar juntos, vamos fazer juntos. E é isso que é o Auê. Então, você está convidado e o nosso público também. E muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todos e todas e boa noite, Dani. Muito obrigado. Quero só encerrar com um poema de Lipu, que é um escritor chinês, que ele diz que só tem uma coisa que todo mundo pode olhar ao mesmo momento, que é a lua. Então, que a gente possa ver que a lua que os chineses estão vendo é a mesma lua que nós brasileiros vamos estar vendo também. E isso cria uma conexão conosco. Então, essa conexão da live, das pessoas que estão aqui, das que vão ver esse vídeo. Quero agradecer mais uma vez você, Flávia, também a Lara Roxo, que esteve conosco, a Elabora, esse projeto maravilhoso aí, e que dá livro, hein? Vocês podem escrever um livro sobre o Elabora. Muito obrigado e agradecer a Deus e todo mundo que acompanhou, todo mundo mesmo. Obrigada, Dani. Boa noite. Sai Chen, Xexê.